Fala pessoal, aqui quem fala é o David, bem-vindo a mais um Sala Verde, hoje para falar sobre a nota oficial que o Palmeiras soltou, né? Porque o Palmeiras teve uma repercussão aí nesse jogo do Vitória, né? Assim como eu tinha dito, teve uma repercussão muito positiva, né? Contra o Palmeiras aí, falando sobre esses lances polêmicos, inclusive sobre o lance do Maurício, né? Que acontece antecedente ao lance da expulsão do Kaká, zagueiro do Vitória. E aí, muita gente falando e conversa vai, conversa vem, e fala sobre o lance do Maurício como se fosse uma coisa nova, como se fosse uma coisa absurda, como se a arbitragem tivesse recebido um pix do Palmeiras, mas aqui estamos sobre aquela mesma conversa do ano passado, né? Antes de ler a nota, vou pedir para você deixar seu like, comentar, se inscrever no canal, que assim você fica por dentro de tudo que acontece no brasileiro, no mundo do futebol, relacionado ao Palmeiras. Vamos lá? Tô com a nota aqui aberta, e aí o Palmeiras já solta, né, nessa nota oficial aqui. Não é a primeira vez e certamente não será a última que, em nome da verdade, precisamos combater falsas narrativas criadas para pressionar ainda mais os profissionais de arbitragem nos jogos do Palmeiras e colocar em xeque uma vitória absolutamente legítima obtida dentro de campo por nossos atletas. Aqui, obviamente, a nota faz referência àquele jogo do ano passado, né, onde o São Paulo perde de virada para o Palmeiras em pleno Morumbi, e a partir dali, num pênalti não marcado do Alan, né, no jogador São Paulino, a partir dali a narrativa tá criada, né, é isso que o Palmeiras diz aqui. E é uma narrativa que a gente tá bem acostumado, né? Depois, só pra deixar claro, depois desse jogo contra o São Paulo, o Palmeiras não teve mais nenhum pênalti assinalado a favor, tá? No Campeonato Brasileiro. Isso custou alguns pontos que poderiam ter dado ao Palmeiras o título do Campeonato Brasileiro e não ao Flamengo. Vamos nos ater aos fatos ocorridos na partida de ontem em Salvador. Note no vídeo a seguir que o braço do meia Maurício acertou o rosto do zagueiro Kaká, razão pela qual o camisa 18 do Palmeiras foi advertido com um cartão amarelo. Não houve, contudo, força ou movimento adicional que justificasse uma recomendação do VAR para a expulsão. Aqui ele vai mostrar aquele lance do Maurício em que eu falei que foi no limite, né? Mas foi no limite por quê? Porque ele faz um gesto de proteção ali, de ocupar espaço, e aí ele acaba deixando o braço um pouco mais alto, né? Isso é um movimento que muitos jogadores fazem durante a partida, seja na várzea, seja no profissional. Muitos jogadores fazem esse tipo de movimento, e aí acaba que acerta o rosto do Kaká. E esse lance aqui, exatamente esse lance, o que acontece é que ele acerta com o cotovelo e aí logo todos acham, pô, deveria ser expulso. Tudo bem, alguns podem achar isso, mas na visão do juiz, assim como o Abel disse na coletiva, 50% sim, 50% não. O juiz optou pelo 50% não. Então, é um lance que abre margem para interpretação. Não é um lance que é uma regra clara e bem definida, né? Como o gesto de roubo que o zagueiro lá, o lateral Luan Cândido, né? Inclusive ex-Palmeiras, né? Começou na base do Palmeiras. E mais um, né? Porque o John também já fez isso. Fez isso no ano passado, falando que o Palmeiras era muito beneficiado jogando em casa. E tinha atuado muitas vezes com o Palmeiras e nunca tinha sido beneficiado, né? Aí quando jogou contra o Palmeiras, beneficiado. Enfim, é um movimento imprudente, mas que o juiz pode ou não dar o cartão vermelho, né? Ele analisa e vê se foi com uma força e uma intensidade muito grande. Aqui, ele poderia expulsar só pelo fato do Maurício olhar a direção, né, da bola e do jogador. Então, ele poderia interpretar que aqui o Maurício, ele olha só para dar no jogador, né? Então, foi um lance no limite, né, como o Abel disse.
Seguindo, foi diferente da entrada sofrida pelo atacante Arias, que resultou na expulsão do zagueiro Kaká. Observe que o carrinho do atleta do Vitória atingiu com violência a perna do colombiano, colocando em risco a sua integridade física. Se alguém tem dúvida sobre a intensidade da infração, veja na próxima tela como ficou a perna do nosso meia atacante. E aqui ilustra bem, né, as travas aqui do Kaká, acertando a perna do Arias. Aqui também foi um lance imprudente, tá? Ele poderia ter evitado ter colocado esse pé um pouco mais abaixo, mas ele vai desde o início com a perna muito alta e ele corre esse risco. Correndo o risco, ele acerta o Arias, e deixa as marcas aqui e fica em risco de expulsão. E acabou que o juiz não viu em campo, mas o VAR viu e recomendou a revisão, né? Mais incompreensíveis, porém, são as reclamações sobre um possível pênalti não marcado para o Vitória no segundo tempo. O vídeo a seguir demonstra que o meia Andréas Pereira nem sequer encostou no adversário, que claramente se atirou com o objetivo de simular uma falta que não ocorreu, né? Que não aconteceu. E eu falei desse lance aqui também. Muita gente não falou ali no pós-jogo sobre esse lance, ficou focando muito mais no lance do Maurício, porque que era um lance que acontece a sequência ali, a expulsão do Kaká, e aí acaba que tira toda a atenção. Mas eu falei desse lance aqui e falei, cara, ele se atira, não tem como você dar um pênalti desse. Olha como o pé do Andréas chega perto, mas nem encosta. O Andréas tira o pé, né? E aí o jogador do Vitória se atira no chão, que nem uma bailarina, assim, e pede o pênalti ali, que não ocorreu, obviamente, né? Debates e divergências são saudáveis em qualquer ambiente democrático, como o futebol. Há que se tomar cuidado, no entanto, quando opiniões distorcem os fatos e servem a interesses de terceiros. E aqui é uma cutucada, né? Porque o Flamengo empata com o Internacional e assim o Palmeiras abre uma vantagem, né? O Vitória, eu acho que o Vitória ele tem o direito dele de reclamar, porque ele é o envolvido direto, mas quando outro time, outro torcedor, outra equipe, outro clube começa a se manifestar, claramente se mostra um interesse, né? O interesse de que eu tô sendo prejudicado graças a esse jogo. Não, cara, você não fez a sua parte, por isso que você tá sendo prejudicado. A verdade incontestável é que o Palmeiras faz uma das melhores campanhas da história do Brasileirão na era dos pontos corridos. Somos a equipe com mais gols marcados e menos gols sofridos na competição, até o momento, o que comprova a competência do trabalho desenvolvido por nossos profissionais na atual temporada. Aqui eles engrandecendo o elenco, engrandecendo o trabalho profissional do Palmeiras, né? Sabemos que a nossa capacidade de competir em alto nível incomoda, mas seguimos firmes e focados em busca dos nossos objetivos. Avante palestra! E é isso, galera. Essa é a nota do Palmeiras sobre os lances ocorridos, os lances polêmicos no jogo contra o Vitória aí, desse meio de semana, né? E, obviamente, são lances que vão gerar debates, são lances que até a própria torcida do Palmeiras fica muitas vezes em dúvida ali do que ocorreu. Eu mesmo falei aqui que no lance do carrinho do Kaká eu não tinha visto como falta inicialmente, mas aí depois, quando vem o VAR e mostra que ele mantém a perna esticada na altura do joelho e acerta com as travas na perna do Arias, eu achei que sim, foi um lance para expulsão, mas isso é um lance para pós, né? Pra quem tá ali no vídeo, é um lance que quem tá no vídeo vai ver, porque é um jogo muito rápido, é um lance que não parece uma entrada forte, mas como o Kaká fica com a bola naquele momento, não parece que tem algo a mais ali, né? Então, esse tipo de lance, o VAR ele tem que interferir, não tem o que fazer. Bom, é isso, galera. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Me diz aí o que você achou dessa nota, se a nota do Palmeiras ela foi um pouco agressiva, se foi muito cutucada, se o Palmeiras deveria ficar mais da dele, se deveria se manifestar de fato. Eu acho que o Palmeiras deve se manifestar sim, porque a gente foi muito prejudicado no ano passado na Libertadores e no brasileiro ali na reta final
principalmente depois desse jogo contra o São Paulo, onde começou todo esse burburinho, né? Inclusive por comentaristas, jornalistas que são parciais, e mostrou isso, começou esse movimento de no grito não, né? Então, eu acho que é muito importante o clube se posicionar sim e mostrar a decorrência dos fatos, né? Principalmente quando você está disputando títulos e desempenhando um futebol tão bom e buscando sempre as melhores coisas para o clube, né? Os melhores títulos, buscando os melhores investimentos, etc. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like, comenta, se inscreve, compartilha. Valeu!